Olá amigos, dando continuidade à nossa conversa nesse segundo vídeo, após a primeira introdução sobre o coronavírus e os negócios, vamos falar um pouquinho agora sobre coronavírus e as pessoas, como as pessoas reagem e o que a gente pode fazer para ajudá-las. O mundo hoje é um mundo volátil, é um mundo onde as mudanças são rápidas, nós temos altos e baixos, mudanças muito intensas. O mundo hoje é incerto, ele é difícil de prever. Eventos inesperados acontecem de uma maneira quase que constante. O mundo de hoje é complexo. Elementos múltiplos interconectados mudam de uma maneira simultânea. E o mundo hoje é ambíguo. Às vezes o que você enxerga não é aquilo que você tem nos fatos. É um mundo onde as evidências não são claras. Isso foi determinado há muitos anos atrás pelo Pentágono nos Estados Unidos, como uma maneira de abordar cenários de guerra, que é o cenário VUCA, que é as iniciais em inglês para Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous. Em português a mesma coisa, seria VICA, mas tanto faz. O que interessa é o espírito. Hoje nós vivemos a realidade VUCA com grandes mudanças, grande incerteza, com o turbo ligado, tudo mudando muito rápido e nós temos que adaptar ainda mais velozmente a essas mudanças do que precisávamos no passado recente. Nesse ambiente de grandes mudanças, a gestão clássica perde força. A gestão da inovação, da capacidade de se adaptar, ganha força. Nós temos que apoiar as pessoas e aprender com elas. A lógica da inovação exige apoio e aprendizado. Nós temos que assumir que não sabemos tudo, assumir a incerteza. De novo, a lógica da inovação. Nós temos que entender inter-relações complexas, dar ênfase na experimentação, entender critérios múltiplos e suas interdependências, dar uma abordagem criativa e inovadora perante aquela mudança que vem acontecendo de forma constante e rápida e conduzir a nossa vida e nossos negócios quase como um projeto sem planta e desenhando a planta e construindo simultaneamente um caminho para sairmos dessa crise. Nesse sistema de tomar decisão por inovação, as pessoas são fundamentais e as pessoas têm sentimentos e o sentimento que elas vão ter hoje, certamente um deles vai ser o medo de ficar doente, o medo de perder o emprego, o medo de ver um parente doente. Esse medo traz retração, traz fechamento, as pessoas se fecham no medo. Isso é o pior que pode acontecer no momento onde a comunicação tem que ser ampla nas equipes, nas lideranças, para podermos criar soluções. Como a gente lida com medo? Medo é algo que compartilhado é diminuído. Então a primeira variável do medo é estimular as pessoas a se expressarem. A segunda variável é incluir. Esse vírus, essa crise, ela tem uma força única que atinge a todos. E estamos todos juntos nesse desafio. Se as pessoas tiverem abertura e segurança, o seu comportamento muda. Como a gente traduz isso num gráfico simples? Se a gente vê aqui a urgência de um lado e a segurança psicológica do outro, existem 4 quadros que nós podemos determinar. Um quadro que é o quadro da apatia, onde as pessoas não entendem nem a urgência dos fatos, nem têm segurança psicológica para se expressarem. A apatia é perigosíssima no momento de crise, porque as coisas mudam e as pessoas não enxergam. Dando sequência no segundo grupo de pessoas, nós podemos ter pessoas que ainda não perceberam a urgência dessa crise e que têm toda a segurança psicológica possível. Essas pessoas entram numa zona de conforto, onde elas sabem que têm condições de entender e decidir, mas não entendem a urgência das coisas. A zona de conforto também não nos ajuda no momento de crise. No entanto, a pior combinação de todas é quando as pessoas enxergam a urgência do problema, a emergência, a urgência do problema e não conseguem ter segurança psicológica para trazer isso a um patamar de uma boa decisão. É o que nós chamamos de área de ansiedade, de extrema ansiedade. Essas pessoas têm que ser a que tem a nossa maior atenção. E nosso objetivo, é claro, é trazer todos para uma área
onde a solução de problemas seja o mais eficiente possível, que é dar às pessoas a sensação da urgência da crise, mas também o amparo psicológico, a segurança psicológica, para que elas se tornem entes criativos e produtivos, mesmo numa grande crise como essa. Então, para aquelas pessoas na zona de conforto, nós temos que explicar a urgência. Para aquelas pessoas na zona da apatia, nós temos que usar um equilíbrio entre a explicação da urgência e a criação da segurança psicológica. E para aquelas pessoas na área de ansiedade absoluta, nós temos que trazer as duas coisas, apoio e entendimento. Quanto mais pessoas nós tivermos na nossa organização, nesse quadradinho famoso aqui, da solução de problemas, mais pessoas vão ter criatividade, inovação, serenidade, que são todas as características que nós mencionamos anteriormente. Mas como a gente faz isso? Existem ferramentas para ajudar as pessoas a se desenvolverem num momento de crise. A primeira iniciativa que nós temos que tomar é montar um cenário, é montar um ambiente no qual as pessoas tenham oportunidade de se expressar e de entender. Nós temos que nutrir aquela visão de futuro que nós temos esperança, sem, no entanto, diminuir o tamanho da crise. Criar uma condição para que as pessoas efetivamente se expressem. A segunda coisa que nós temos que fazer é incentivar o engajamento das pessoas, interagir claramente, com discussões claras e abertas, e trazer com que as pessoas, trazer das pessoas o seu melhor, fazer boas perguntas para que elas tragam a sua realidade para dentro da empresa. E a terceira coisa é colocar a discussão, é responder com entendimento, se identificar com o interlocutor ou com os interlocutores e incluir aquele que fez as boas perguntas na discussão, cultivando um bom aprendizado. Para fazer essas três coisas, existem três qualidades importantíssimas. Nós precisamos, nesse momento, exercitar a humildade na criação do cenário. Nós temos que colocar nesse cenário pessoas de todos os níveis hierárquicos, todas as atribuições da empresa, e agir com humildade e com sintonia para poder incluí-las no processo. Nós temos que nutrir a nossa curiosidade para que a gente faça as perguntas corretas, para poder extrair das pessoas o melhor de cada um. E nós temos que trabalhar com empatia para criar uma identidade entre todas as pessoas da empresa e trazer mais pessoas para aquela zona de criação e de eficiência de trabalho. Sem essas três coisas, agindo de uma maneira integrada, tudo fica mais difícil. E obviamente não temos que encarar o choque na saúde. A variável mestra dessa crise segue sendo uma variável de uma patologia. Mas na patologia existem grandes variáveis que nós não controlamos. O famoso R0, quantas pessoas são contaminadas a partir de uma pessoa contaminada, como esse R0, essa contaminação muda em relação à mobilidade, às interações entre as pessoas, quantos assintomáticos existem, qual que é a taxa de internação daqueles que têm sintomas, qual que é a taxa de necessidade de tratamento intensivo daqueles que são internados, são variáveis que nós não controlamos. Isso, obviamente, alimenta a insegurança das pessoas. Nós temos que saber também que para essas variáveis principais, as respostas definitivas só vão ser obtidas daqui a anos. Não vamos saber isso agora. Portanto, o aprendizado é muito importante. Nós temos imunidade por contato hoje, tem pessoas imunes na sociedade. Temos o exemplo da NBA, por exemplo, que havia um grande número de infectados assintomáticos. E tem o exemplo da Islândia, onde havia muito poucos contaminados e muito pouca gente com imunidade. Nós temos dúvidas sobre se os curados podem readquirir a doença ou não, quanto tempo a imunidade prevalece na pessoa. Nós temos que lembrar que as comorbidades que são importantes nessa patologia aumentam com a diminuição de renda, as pessoas mais pobres têm mais comorbidades. E a seriedade da Covid aumenta à medida que aumentam as comorbidades também. Num ambiente como esse, que nós temos que cultivar a criação, temos que entender as pessoas, etc., os planos não valem nada, mas planejar é tudo. Os planos mudam muito rápido, mas seguir planejando é muito importante. E os líderes aqui têm que assumir o papel de grandes explicadores, explicar claramente tudo aquilo que tem na sua mente e poder se comunicar de uma maneira bastante clara. Churchill, durante a Segunda Guerra Mundial, estabeleceu o que ele chamava de gabinete de guerra.
onde as pessoas se reuniam para entender a nova realidade, as mudanças na realidade e reagir rapidamente. Kennedy, durante a crise dos mísseis em Cuba, fez a mesma coisa, se chamava não de gabinete de guerra, mas comitê executivo. Nós temos que criar esses comitês nas empresas. Nós temos que ter comitês que sejam capazes de discutir esse assunto da maneira mais clara possível para trazer segurança psicológica para as pessoas. E focar na segurança das pessoas, na sua motivação e na sua produtividade. De novo, ser transparentes, ser brutalmente honestos e manter a visão de esperança. Encontrar o balanço entre a negação, muita gente vai dizer, isso não é nada, e o pânico que domina as pessoas e faz com que elas deixem de pensar claramente. E buscar aquele equilíbrio psicológico para que a comunicação flua na empresa e as novas ideias consigam ser implementadas em ações rápidas e diretas. É importantíssimo dar exemplo. As pessoas que estabelecem uma regra devem dar o exemplo e submeter a mesma regra. Cada dia que eu entro na empresa, eu tenho minha temperatura medida, eu uso máscara, só tirei a máscara aqui para poder falar melhor com vocês. E todos os líderes têm que liderar, por exemplo, nesse momento. Não há outra alternativa. Por último, é muito importante gerenciar o contágio emocional. Aquela pessoa que está num sistema de ansiedade muito grande tem que ser tratada com mais cautela e mais carinho, porque você corre o risco de uma pessoa com muita ansiedade contaminar outras e você ter um processo descontrolado no final. Por fim, não vamos nos esquecer dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, dos nossos parceiros. Todas as empresas estão vivendo situações semelhantes às nossas. Nós temos que entender como eles estão operando e manter um contato franco com eles. Os parceiros de longa data, de qualquer lado da cadeia, têm que ser entendidos e têm que ser abordados de uma maneira proativa e clara. Lembre-se, essa crise vai passar. E no dia seguinte, aquelas pessoas que preservarem seus bons relacionamentos de longo prazo vão sair dela melhor. Obrigado.